técnico Filipe Luís precisou explicar durante essa entrevista coletiva por várias vezes o porquê não relacionou Pedro para o jogo contra o São Paulo. O treinador fez duras críticas à postura do atacante ao longo das atividades desta semana no Ninho do Urubu. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então, eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Eu não quero que o Pedro seja vendido, eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro. E não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Como vocês puderam ver, a semana começou movimentada no Flamengo, com um posicionamento direto também do atacante Pedro, depois dessas críticas aí feitas publicamente pelo técnico Filipe Luís no sábado. Na manhã desta segunda-feira, o jogador reuniu o elenco para uma conversa a portas fechadas no Ninho do Urubu para explicar a postura dele nos últimos dias. A comissão técnica não participou desse encontro. Pedro reconheceu que o desempenho dele nos treinos não vinha sendo ideal, mas atribuiu esse comportamento ao impacto emocional causado pelo vazamento de prints em que um profissional do clube falava sobre uma possível venda dele por 15 milhões de euros. Segundo o Camisa 9, a situação o fez se sentir desrespeitado pelo departamento de futebol, o que refletiu diretamente em sua entrega nos treinos. Durante a conversa, o Pedro também comentou o incômodo dele com o tom adotado por Filipe Luís, que após a vitória sobre o São Paulo usou adjetivos como lamentável e ridículo ao se referir ao desempenho do atacante. O Pedro disse concordar com a decisão de não ter sido relacionado, mas avaliou que essa crítica pública foi acima do tom. Os companheiros de elenco ouviram atentamente, sem manifestações durante a fala do jogador.
Fora da partida, o Pedro treinou no sábado em atividade intensa com números superiores aos da última semana. Ele ainda passou rapidamente pelo vestiário antes da bola rolar no Maracanã, mas deixou o estádio antes da entrevista coletiva do técnico. Em nota oficial, o atacante disse ter se sentido desvalorizado pela diretoria do Flamengo e considerou o tom do treinador na entrevista desrespeitoso. A gente vai até mostrar a nota do Pedro para você que está acompanhando agora. Ele compartilhou em uma das redes sociais dele, falando o seguinte, abre aspas, uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho o maior respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros e por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Ele finalizou ainda dizendo saudações rubro-negras, fecha aspas. O Pedro ficou fora da lista de relacionados do Flamengo para o jogo contra o São Paulo por decisão do técnico Filipe Luís. E aí foi por conta do que aconteceu no dia a dia, um desempenho abaixo dos treinamentos, como a gente viu o Filipe Luís falando na entrevista coletiva. O que era para ser uma entrevista sobre a partida, né? Acabou sendo uma entrevista sobre o Pedro. A gente sabe que o ambiente ainda está sob tensão. O elenco rubro-negro voltou aos treinos nesta segunda-feira. Agora, claro, de olho no próximo compromisso, que é contra o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro. O Flamengo tem 27 pontos, lidera o Campeonato Brasileiro, mas internamente está passando por toda essa situação.